Jó 42, verso de número 2. É um texto que talvez muitos saibam de cor já, esse texto, mas a gente precisa trazer uma aplicação mais pessoal, individual para as nossas vidas. A Bíblia diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum, diga nenhum, dos teus desígnios pode ser frustrado. Que bom, irmãos, é saber que nenhum do desígnio, que nenhum de uma ideia que Deus realizou, idealizou para mim e para você, pode se frustrar um dia. Chova ou faça sol, entre ano, sai ano, todas as coisas vão convergir para o seu propósito. Vem de um lado, vem de outro. Eu não gosto, você passa a gostar. Eu não tenho, você passa a ter. E aquilo vai acontecer porque é ideal de Deus, é intenção, é propósito de Deus. Feche os seus olhos. Pai, ajuda-nos a entendermos a Tua vontade e o Teu propósito e a buscarmos isso como nós procuramos ouro, prata, paz, saúde. Que a Tua vontade prevaleça na nossa vida, que o Teu Espírito possa nos guiar a toda a verdade, abrindo os nossos olhos e o nosso entendimento, que a Tua palavra descortine diante de nós os segredos escondidos, torna-os reveláveis para todos nós nessa manhã por meio dessa palavra. Pai, instiga cada coração, estimula cada pessoa que entrou por aquela porta, que saiu de sua casa para poder ouvir a Tua voz, para poder ouvir a Tua palavra. Nós pedimos misericórdia sobre todos nós e que apenas o Espírito Santo tenha poder de falar em nossas vidas e através de nós, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus, que Satanás, potestades e principados da maldade estejam atados, manietados, impedidos de agir e de falar na manhã de hoje, e que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e seja sempre glorificado. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de falar que você nunca pode esquecer do desígnio de Deus para a sua vida. Há pessoas que se envolvem com tantas coisas que acabam esquecendo os desígnios de Deus para as quais o Senhor um dia a enviou para essa vida. Quando nós pensamos em Jesus, Ele veio a esse mundo com um desígnio e um propósito pré-estabelecido. Mesmo que Ele não quisesse passar por aquilo que Ele passou, mas Ele sabia que havia um desígnio, uma vontade, um propósito de Deus para a sua vida, e Ele não podia fugir daquilo. É muito bom quando nós temos esse conceito, essa ideia de desígnio, de propósito bem definido dentro de cada um de nós. Aí você não precisa titubear dentro de um lado, por um lado ou para o outro. A palavra desígnio, irmãos, ela significa ideia de realizar algo, intenção, propósito, vontade. Quando Deus estabeleceu um desígnio em você e dentro de você, Ele colocou propósito, Ele colocou vontade dentro de você, para que você pudesse percorrer essa trajetória do seu caminho. Quando nós nos lembramos de Moisés, irmãos, e nos lembramos do apóstolo Paulo no Novo Testamento, a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que outrora nós éramos guiados pelo príncipe da potestade do ar. Não tínhamos noção, nem ideia, nem conceito que reino é esse e o que rege esse reino. Quais são as ideias, quais são as prerrogativas do reino de Deus. Por isso que nós jamais poderíamos ser culpados de algo que nós não sabíamos, mas quando transportados desse reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e agora debaixo da tutela desse Deus bondoso, maravilhoso, príncipe da paz, poderoso, imutável,
tudo começa a fazer sentido na nossa vida. Aí você começa a pegar o exemplo de Moisés, um homem, irmãos, que havia sido escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele tem uma trajetória completamente diferente de todos os mortais que nós conhecemos até o dia de hoje. Ele foi levado a um rio e deixado descer água abaixo, onde a filha de Faraó o toma para si como filho para poder cuidar. E o mais interessante, Deus nunca nos abandona no seu propósito, diga amém. É interessante pensar, irmãos, que às vezes nós nos desesperamos, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Mas em 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso de número 10, a Bíblia diz uma coisa interessante: quando nós nos justificamos, que não temos habilidade, que não temos capacidade em relação aos desígnios de Deus. Talvez habilidade profissional até tenhamos, porque nós precisamos de recursos. Mas quando tratamos de assuntos concernentes ao reino de Deus, uma das desculpas é: eu não tenho habilidade, eu não tenho condição, eu não tenho facilidade. Porém, o apóstolo Pedro, no capítulo 4, versos 10 em diante, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Observe o nível de justiça que Deus tem para cada um dos seus filhos. Pedro está dizendo: gente, sirva cada um, sirva o outro, o terceiro, conforme o dom que você recebeu. Não é o que você não tem, não é o que você não sabe, não é o que você não recebeu. Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E ele continua dizendo: como bons dispenseiros, como os bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Ou seja, junto com a ordem, o propósito, o desígnio, a vontade dele, ele vai nos suprir de todas as nossas carências e necessidades. Aquele que mandou o mecânico se tornar mecânico, vai ter que dar as ferramentas a ele. Se Deus um dia te mandou fazer uma coisa, e com certeza Ele mandou, Ele não mandou apenas eu trabalhar para mim e para minha família. Ele disse: ei, sirva uns aos outros, não apenas os seus, mas o bom samaritano, aquele que estava doente, passou de largo. Aí veio outro que tinha condição, passou também. Vinha outro que tinha pouca comunhão com Deus e acolhe aquela pessoa doente. Às vezes, irmãos, nós estamos como esse bom samaritano, cheio de habilidades, cheio de consciência do reino de Deus, e estamos passando de largo das necessidades alheias. Pouco me importa se o filho de fulano está sofrendo, não é o meu filho. Moisés é levantado por Deus para poder um dia cumprir um objetivo maior do que o sonho pessoal. Talvez ele queria apenas ser pastor de ovelhas, mas irmãos, nós temos um Deus que quando tem algo comigo e com você, Ele nos pega e nos leva no início de todas as coisas e traça uma rota, um caminho pelo qual eu vou seguir ao longo da minha vida. Moisés tinha esse propósito definido por Deus. Deus pega, tira da sua mãe materna fisicamente e o leva a um lugar onde ele seria preparado para o propósito maior de Deus, para o objetivo maior de Deus.
E Moisés, então, é levado para a casa de Faraó. Ele começa a conviver, irmãos, com aqueles que tinham uma mente diferente apenas de um pastor de ovelhas. Ele cresce e se torna general da guarda de um país inteiro. Se prepara como um guerreiro, se prontifica, estuda, se capacita e se torna o segundo maior homem do Egito. Olha o propósito de Deus, eu quero que você entenda isso. Depois, Deus pega a pessoa talvez aos seus olhos, mais inapropriado. Hoje, irmãos, aqui você não tem justificativa de baixa autoestima para poder dizer, não faço porque não tenho condição. Hoje Deus vai elevar a sua autoestima, porque o Espírito Santo vai nos capacitar. Ele pega a pessoa mais inapropriada, que aos meus olhos e talvez aos seus, não fosse em nada apropriado para desenvolver o que desenvolveu. Ele pega Saulo de Tarso, um perseguidor, um assassino de cristão, irmão. E essa ideia de Saulo de Tarso, de mandar perseguir, de mandar matar, um dia ele se encontra com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que muda a sorte da vida dele. Tudo que nós precisamos, irmãos, é desse encontro pessoal com Deus. Isso muda a nossa sorte, isso transforma os nossos valores. A Bíblia diz, transformai o quê? Transforme a vossa mente com novos valores, novos conceitos do reino de Deus. E Paulo então tem esse encontro pessoal com Jesus, e naquele dia Deus estabelece um desígnio, Deus estabelece um propósito novo para Paulo. De um perseguidor, agora ele se torna um apóstolo, um apaixonado por Deus e pelos seus filhos. Olha como Deus muda completamente o coração de Paulo. Irmãos, me espanta alguém que caminha com Deus e não tem o seu coração vertido para poder servir, para poder entender por que está vivo. Nós não estamos nessa terra, irmãos, apenas para ganhar dinheiro, para amontoar riqueza sobre essa terra, para poder ficar migrando de emprego em emprego, de 10, depois para 15, para 20. Pastor, quer dizer que a gente tem que ser pobre? Não, irmãos, nós temos que ser prósperos. Muito prósperos, mas além disso, eu preciso descobrir qual é o plano de Deus para a minha vida, qual é o significado que eu tenho nessa terra, além de trabalhar secularmente. Paulo encontrou um significado. A Bíblia diz que ele era um homem letrado, formado aos pés de Gamaliel, hebreu de hebreu, fariseu de fariseu. Ele tinha faculdade, ele tinha mestrado, ele tinha doutorado, ele era pós-doc, ele era cidadão. Irmão, tudo de bom esse cara era, tudo de bom. E Deus pega esse tudo de bom e agora inclina o seu coração para o seu reino, para poder cumprir um propósito que só Ele podia cumprir. Senhor, estou deprimido, eu tenho um sapato da moda. Ontem eu fui no shopping, comprei 2 sapatos que lançaram agora, as 2 cores, bege e vermelho. Eu tenho tudo, comprei o vestido que eu queria, meu marido está com o carro que nós sonhamos, nós moramos na cidade que nós queremos, mas parece que a equação não fecha, não existe aquela alegria que nos impulsiona, que nos faz acordar cedo, que nos faz viver uma alegria real.
real, plena. Irmão, se dinheiro fosse tudo, bilionário não tinha depressão. Se corpo escultural fizesse alguém amada, feliz e de casamento sólido, era só ir a um cirurgião plástico, irmãos. O propósito de vida para nós é muito maior do que isso. Digo, o propósito de Deus é muito maior do que isso. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, verso 62, a gente encontra tanta gente desistida, abandonando o caminho, olhando para trás, vendo a dificuldade, não me honraram, não me amaram, não fizeram isso. Irmãos, tudo que fizerdes, fazei como se fosse para Deus, não é para o homem, para Deus. Tudo o que eu faço, eu tenho que fazer como se fosse para Ele. Disse Jesus: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Alguém que já trabalhou, alguém que já realizou, alguém que já fez alguma coisa, olhou para trás, viu a dificuldade, viu talvez a falta de honra, viu tudo que passou, falou: não, isso não é para mim, eu tenho é que ganhar dinheiro. A Bíblia diz que essa pessoa não é digna do reino dele. Por isso que nas parábolas nós encontramos, irmãos, metade da igreja subindo no dia do arrebatamento e metade da igreja, pastor Derossi, ficando fora desse encontro com Jesus nos ares. Metade. Porque talvez um dia olhou para trás, irmãos, já trabalhou, já pôs a mão no arado e se decepcionou, se magoou, se feriu, se chateou com uma série de coisas e por isso desistiu. E para esses, Jesus, Lucas 9:62, quem pôs a mão no arado, olhou para trás e desistiu disso, não é apto do meu reino. Um dia eu estava nos Estados Unidos, ouvindo uma pregação de um bispo que eu gosto muito, sou apaixonado por ele. Ele disse uma frase que mudou a minha concepção de reino de Deus: aqueles que vivem do reino precisam trabalhar para o reino. Se você vive no reino, você tem que trabalhar no reino, fazer alguma coisa para o reino. E para fazer alguma coisa para o reino, você precisa descobrir qual é o seu desígnio. Deus te chamou para quê? Qual o dom Deus te deu? A Bíblia diz em 1 Pedro 4:10, segundo o dom que você recebeu. O que você recebeu de Deus que ainda não está fazendo, executando? Pastor, é difícil. Irmão, quer moleza, toma sopa de minhoca. Uai, o que não tem dificuldade hoje? Tudo tem o seu grau de dificuldade. Aí você vive do reino, você pede coisas do reino, mas você não faz nada pelo reino. Minha pergunta: é justo? Se Ele te tirou do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor, antes você estava aqui, sendo regido pelo príncipe da potestade do ar, nem sabia o que estava fazendo, por isso roubava, adulterava, mentia. Isso não dizia respeito a você, isso não te incomodava. Depois que Deus te tirou para o reino do Filho do seu amor, essas coisas agora te incomodam.
E o maior exemplo que eu tenho, irmãos, daquele que veio cumprir um desígnio, daquele que veio trazer um modelo, o exemplo maior, é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele não veio para ser servido, Ele veio servir. Pastor, isso me incomoda ter que servir. Irmão, se te incomoda tanto servir alguém, Deus está quebrando a força do seu orgulho. Se você não tem capacidade de servir o seu vizinho, alguém na rua, Deus está quebrando a força do seu orgulho. Para ir um pouco mais longe do que isso, fica de pé, querido. A Bíblia diz, irmãos, Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo. Pode tentar vir caminhar sem agressão, para mim. Não, eu sei que eu estou ungido, não precisa cair assim não. Deus resiste. Pode tentar caminhar devagar, não tão forte que... Deus resiste, irmãos. Ele está tentando fazer alguma coisa, Deus existe. O orgulho é tão grande, a soberba é tão grande, que o próprio Deus... Irmãos, quem consegue prevalecer sobre Deus? Levanta a mão aí. Deus está resistindo. Falou, daqui você não sai, daqui ninguém te tira. Obrigado, querido. Agora senta. Deus resiste. Diga, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Vamos aplaudir os humildes aqui. Meu filho, junta essa fila de cadeiras aqui, empilha essa primeira fila de cadeiras aqui, por favor. Não é só você. Se o coração de uma pessoa não for correto, talvez ela volte para o seu lugar. Quem esse cara pensa que é? Mas eu não posso esquecer que existe um desígnio de Deus para mim. Diga, eu não posso esquecer que existe um desígnio de Deus. E aí nós temos que nos lembrar que o desígnio de Deus para a nossa vida, ele é permanente. Diga, permanente. Até que você o cumpra e o desenvolva, permanente. Por isso a Bíblia diz, irmãos, os dons e as vocações que um dia Ele nos deu são irrevogáveis. Irrevogável. Esses crentes cheios de mimimi, não quero mais, não faço mais, vai ter que prestar conta. Parábola dos talentos, ele deu 5, deu 2 e 1 talento, e ele voltou depois para conferir o que haviam feito de todos os talentos distribuídos. Sabe, irmãos, nós encontramos tanta gente desanimada, frustrada, e essa semana eu ouvi parte de uma mensagem de um pastor que está bombando, Steve Furtick, na Carolina do Norte, que ele prega sobre o valor da frustração, o benefício que isso tem na vida de um ser humano, como isso é benéfico para a gente poder centrar o nosso foco, poder entender o que Deus quer de nós naquela hora, naquele momento que nós mais estamos frustrados.
Sabe o que eu descobri, irmãos? Que tem muita gente que não consegue encontrar paz, que não consegue encontrar alegria, porque não entendeu qual é a boa, a perfeita vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é o quê, irmãos? Ela é boa. Diga, a vontade de Deus, ela é boa para mim. Ela é o quê? Perfeita, diga, ela é perfeita. Irmão, Deus não erra na sua vontade em relação à sua vida. Ela é perfeita, ela acerta o alvo principal. Deus sabe o que faz. Quando Deus me fez casar com minha mulher, Ele acertou o alvo. Para ela, então, ela orava por mim igual uma doida dia e noite, irmão. E aí Deus põe no meu coração para me apaixonar por ela. Aí quando eu falo, já estava tudo certo, porque Deus estava preparando tudo de antemão. Aí eu caí numa família pastoral. Tio pastor, cunhado pastor, genealogia de pastores, estava igual a casa de Moisés, de Abraão, aquela genealogia enorme de gente se servindo a Deus. O que aconteceu? Deus começou a me treinar como um futuro pastor. Deus começou a me ensinar coisas que eu jamais teria recebido se não estivesse ali. Irmãos, a vontade de Deus, ela é perfeita. Quando Deus me uniu a ela, falou, vai ser perfeito essa aliança, vai ser muito bom para ambos, vai ser agradável. Quando você descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, você vai encontrar a perfeita paz no seu coração. Ela é boa, ela é perfeita, ela é o quê? Ela é agradável, ela é gostosa, ela é boa de se desempenhar, de se fazer alguma coisa. Diga, o desígnio de Deus, ele é permanente. Irmãos, imagine se Deus ficasse mudando de vontade todo dia e toda hora. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Significa, Deus não muda nunca. Por isso, um parêntesezinho. Irmãs, quem é casada, levante a mão. Você não pode chegar para o seu cônjuge, para o seu marido e dizer, ei, você não muda nunca. É melhor falar para ele, você é Deus. Ei, Deus, vem cá. Me ajuda aqui a carregar essa sacola de compras. Ei, Deus, corrija o seu filho. Ei, Deus, você não pagou a conta, você esqueceu. Irmão, só Deus não muda. Quando você diz para uma pessoa, ei, você não muda nunca, você está chamando ela de Deus. Mas em relação ao propósito de Deus, o que Ele queria ontem, Ele vai querer hoje, Ele vai querer amanhã para você. E você já tentou procurar, se lançou, e eu vou para o meu segundo ponto, quer descobrir, de fato, eu disse, não é o que você gosta, o que você tem facilidade, o que você quer. Crente dessa mania, eu faço o que eu quero, com Deus não, irmão. Um manda e o outro obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para você descobrir qual é o desígnio de Deus e se tornar feliz, agradável e ter sucesso na sua vida, passe mais tempo no lugar secreto. Acho engraçado, semana de concurso, jejua. Vai fazer um exame médico, jejua.
descobre uma doença, jejua. Está com um problema no casamento, jejua. Ou se não, já agradece, obrigado, Jesus. Está com algum tipo de dificuldade, jejua, ora. Mas quantos estão parando para poder tentar descobrir Deus? Qual é o teu desígnio para a minha vida enquanto eu estou nessa terra? O que tu tens especificamente para mim? A Bíblia fala do Espírito Santo, irmãos. Ele fala. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que dia que você gastou tempo, Deus? Qual o teu propósito? Qual o teu desígnio para a minha vida? Qual é a intenção do Senhor? Jesus veio aqui não só para ser filho de Maria e José, irmão. Jesus veio cumprir o propósito, o desígnio maior da vida dele, assumir a cruz no meu e no seu lugar, mesmo não querendo fazer aquilo. Na hora H de cumprir o propósito de Deus, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. A dor era tão grande, o sofrimento era tão enorme, que a Bíblia diz que ele transpirou gotas de sangue, irmão. Tal era o nível de estresse, de sofrimento e de dor que ele estava sentindo. Mas ele disse: se possível, passa de mim este cálice, mas não seja. Irmãos, o problema não é só descobrir o propósito, é se render a Ele. Talvez você já orou, talvez Deus já profetizou, levantou um vaso. Outro dia nós estávamos pregando lá na missionária, lá no Rio. E lá a cultura, ei vaso, Deus está falando. Como é que é a outra expressão, meu bem? É vaso, é tanta coisa, é vaso é arranjo. Olha o manto, olha o vaso, olha o arranjo. Eu falei, meu Deus! Às vezes você já descobriu, irmão, que Deus levantou um manto, Deus levantou um vaso, Deus levantou um profeta, Deus levantou um pastor, Deus levantou sua mãe, seu filho pequenininho, Deus usou a boca dele, Deus te deu um sonho, Deus está falando da multiforme sabedoria, Deus está falando de todas as maneiras possíveis para nos fazer entender. O problema é que nós não nos rendemos ainda. Eu não gosto. Deus não perguntou para mim se eu gostava de ser pastor. Irmão, filho de mineiro, filho de japonês, timidez no nível máximo. Deus não chegou para mim e dialogou: meu filho, você é filho de mineiro, eu sei que você é tímido, eu sei que você tem vergonha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a senhora chama? Aparecida, você quer ser pastora, minha filha? Você vai ter dificuldade, as pessoas são assim, são assim. Você quer ser esse negócio? Ah não, senhor, eu não queria ser não. Acho que eu queria ser empresária. Deus não falou isso assim comigo não, irmãos. Deus disse: ei, eu te chamei. Eu te escolhi. Falei, devo ter ouvido errado. Aí eu estou fazendo vestibular para economia, aí eu não passo, eu saio lá da 503, 4, lá da UDF, e vou até a última parada do eixão da W3 Sul, até a 516, chorando igual um cachorro, sem dono. A pessoa está drogado, deve tentar suicídio, deve estar pensando, eu vou agora, eu espero mais um pouco. Chorei a W3 inteira, irmão. Eu nunca quis ser pastor, mas Deus disse: eu te chamei para isso.
E aí eu lutando, vou fazer mais uma vez. Estudei, fiz cursinho, me preparei, vou passar e quero ver. Não vou ser esse negócio. Passei, não. E Deus está dizendo, eu te chamei, eu te escolhi, vou fazer de você pastor de ovelha. Chorei de novo uma noite inteira, adiantou, estou eu aqui, irmãos, depois de quantos anos, meu bem, que a gente é pastor aqui? Psiu. Quantos anos? Quantos anos nós somos pastores? 26 anos. Mas um dia, sabe o que eu tive que fazer? Ir para uma chácara, orar 3 dias, chorar 3 dias, e no último dia eu disse a Deus, eu me rendo, eu me entrego, eu aceito, eu quero, faça-se a tua vontade. Aí eu casei, tive 3 filhos, um genro maravilhoso, uma nora maravilhosa, 2 netinhos lindos, o 3º, o 4º estão a caminho e o 5º, porque minha filha vai ter, meu filho menor vai ter, então no mínimo 6 eu acho, só crescendo. Aí eu fico pensando, Deus, se eu não aceito, será que eu teria todas essas coisas? Será que a sinergia seria tão grande? Eu recebi um amigo de Fortaleza essa semana, cara que tem todas as formações, gestor maravilhoso. Ele falou, pastor, um dia Deus me chamou para a obra dele, para ser gestor da igreja a qual o Senhor foi nos conhecer. Eu falei, Deus, impossível. Ganhando 1/3 do valor que ele ganhava na iniciativa privada. Mas ele disse, eu me rendo à tua vontade. Eu aceito o teu desígnio. Eu quero o que o Senhor quer para mim. Na iniciativa privada, irmãos, ele falou comigo essa semana, pastor, lá eu não tinha o que eu tenho hoje, ganhando 1/3 do que eu ganho, porque eu tenho que atestar que o meu Deus pode todas as coisas. Eu queria que você aplaudisse a Deus por isso. Ele se rendeu, irmão. A questão é que ele se rendeu. Quando Deus, e eu quero encerrar essa manhã com o exemplo talvez máximo do Velho Testamento, Abraão. Abraão amava a Deus. A gente acha que ama a Deus, irmão. A gente acha. Deus pega Abraão, fala, pega o teu filho a quem você ama e vai para o lugar que ainda eu vou te mostrar. Pega isso e aquilo outro, pega tudo, pega o filho e vai para o Monte Moriá, a caminho de 3 dias. Chegando lá, Deus diz, agora sacrifica o teu único filho a quem você ama de verdade. Abraão não teve dúvida, irmão, quem ama a Deus está disposto a fazer o que Ele quer, está rendido a Ele, de coração. Abraão pega a faca, o machado, o cutelo, prepara o fogo, prepara o material para poder sacrificar o filho a quem Deus havia pedido. Hora que Abraão levanta o cutelo, aí ele ouve um grito. Imagine, irmãos, Deus gritando no ouvido de Abraão, para! Agora eu sei que tu me amas. Está claro que você me ama.
É claro que você não está interessado só no que eu posso te dar ou no que eu posso fazer por você. Agora eu sei que tu me amas. Daqui a pouco, Abraão olha para o lado e encontra ali o que, irmãos? Um cordeiro para ser queimado como incenso. A grande vantagem de Abraão foi ter rendido o seu coração à vontade de Deus. A grande vantagem de Moisés foi ter rendido o coração para poder tirar o povo do Egito, abrir mão das benesses do reino de Faraó. A grande vantagem de Paulo foi querer acreditar na vontade de Deus do que no estudo que ele havia tido. Qual é o desígnio de Deus para a sua vida hoje? Pastor, eu não sei. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que está em secreto, te ouvirá em secreto e vai falar ao seu coração. Porque um dia, Deus vai chegar, nós vamos nos encontrar com Ele, e Ele vai cobrar. O que você fez do meu talento? Essas coisas estão na Bíblia, irmãos. A gente não vem à igreja só para buscar carro, casa, crescimento profissional. Deus está dizendo qual é o seu desígnio. Qual é o seu chamado? Você está aqui no reino para quê? Qual é o objetivo de Deus ter salvado você? Feche os seus olhos, por favor. Qual é a ideia de Deus ter colocado algo dentro de você para ser desenvolvido como algo gratificante, significativo? O que você desempenha para Deus exclusivamente, além de servir a sua própria casa? A Bíblia diz: sirva uns aos outros conforme o dom que você recebeu. O que você está fazendo com esse dom, querido? Com essa habilidade enorme que Deus te deu? O que você está construindo com essa habilidade que ainda não rendeu o seu coração a esse rei, a esse príncipe da paz, a esse Deus maravilhoso que chama, que vocaciona, que capacita, que dá ferramentas? Qual é o desígnio de Deus para você? Jesus tinha o dele, o apóstolo Paulo tinha o dele, os discípulos tinham cada um o seu, eu tenho o meu. Qual é o seu desígnio? Aquela vocação de Deus, aquela capacidade de Deus. Quando nós desenvolvemos o desígnio, irmãos, é mais fácil, porque é uma habilidade que Ele dá, que Ele capacita, que Ele favorece. Aí a gente não consegue entender. Eu tenho tudo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo: uns se dizem ricos não tendo nada, outros se dizem pobres tendo tudo.
qual o desígnio de Deus para a sua vida. Jesus nasceu com um desígnio: eu vou ter que morrer na cruz do Calvário para redimir o mundo inteiro. Que hoje o Espírito Santo, Ele mesmo abra o meu e o seu entendimento para nos fazer entender qual é o nosso desígnio, para que a gente encontre a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu preciso muito que você, se você não sabe, você comece a procurar em Deus: Senhor, qual é o meu desígnio? Qual é o meu chamado que vai me realizar, que vai trazer paz, que vai ordenar a sua bênção sobre a minha vida? Você não está aqui só para preencher cadeira, queridos. Que lindo saber que Deus tem um desígnio para você, que Ele confiou no seu talento, que Ele confiou na sua inteligência, na sua energia, na sua força, na sua capacidade. Que bom é saber que Deus não faz distinção de pessoas, saber que Ele me escolheu. E para Deus, irmão, desígnio é tudo igual. Eu não posso ser melhor do que você, porque o meu desígnio é pastoral, o outro desígnio é cantar. Para Deus é intenção, é propósito, e a gente precisa estar cumprindo o que Deus nos mandou. Como eu posso ser melhor do que Jessé, porque ele é levita e eu sou pastor? Se esse é o desígnio dele e ele está cumprindo muito bem, ele está de parabéns com Deus. Se o meu desígnio é ser um pastor e eu estou cumprindo, eu estou de parabéns. E o galardão é igual, porque nós estamos obedecendo àquele que reina sobre todas as coisas. Fique de pé no seu lugar nessa manhã. Vamos orar juntos, queridos, em cima dessa palavra que o Senhor tão claramente nos entrega. E eu quero nessa manhã fazer uma ministração sobre a igreja, sobre a sua vida, você que veio a esse culto. Paulo falando aos romanos, ele disse: olha, eu estou ansioso para estar com vocês, igreja reunida em Roma. Eu quero repartir com vocês aquilo que Deus me tem dado. Irmãos, eu quero dar um testemunho nessa manhã. Eu sou uma pessoa a quem Jesus salvou com 8 anos de idade e me revelou o desígnio da minha vida. E eu tenho tanta alegria em viver o propósito que Deus me deu, que isso é o que me dá forças todos os dias. A Bíblia diz em Neemias capítulo 8, verso 10: a alegria do Senhor, a nossa força é. Veja como funciona a equação. Ele escolhe o desígnio do Keison, da Laudijane, do Fernando, da Marta, da Lúcia, do Pedro. Ele escolhe o desígnio. Quando você diz sim ao desígnio, o coração dele, como pai, se alegra. E o resultado na tua vida é força. A alegria do Senhor, a nossa força é. Você conseguiu compreender? Diga amém. Irmãos, se Deus está alegre, você está forte. Sabe o que Deus falou comigo essa semana? Quando você não tem convicção do seu desígnio, você gasta energia excessivamente para tentar cumprir o que Ele não mandou você fazer. Por isso você se estressa, você se chateia, você se deprime, perde a paz, você perde a paz, perde os recursos, porque você ainda não acertou o alvo dele para a sua vida. Quando você aceitar o desígnio, o propósito, a vontade, tudo vai mudar na sua vida. amém. Tudo tem que mudar na sua vida, porque Deus é Deus, irmãos. Eu quero, Seja todo homem mentiroso,
e apenas Ele verdadeiro, diz a Verdadeiro Bíblia. seja o Senhor. E eu quero complementar, queridos, presta bem atenção. No desígnio de Maria, não tinha facilidade. Uma moça virgem descobre que vai ser a mãe do Salvador, com 17 anos. Teve que passar por toda situação social, circunstancial. Nós sabemos o relato de como ela teve Jesus numa manjedoura. Nenhum de nós talvez quisesse estar no lugar de Maria, para viver o que ela viveu. Mas também havia algo nela, um poder que vinha de dentro, que é do Espírito Santo, a ponto de Maria ter um cântico, que é um dos cânticos mais belos da Bíblia, que diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A alegria do desígnio é uma alegria espiritual. É isso que você tem que entender. Pastora, mas eu tento obedecer a Deus, mas quando a luta começa, eu desisto. Não desista não, porque tem uma alegria espiritual esperando por você. Tem um bom tesouro esperando por você. Tem alguém recebendo aí hoje de manhã? Amém? Tem uma reserva espiritual guardada para a tua vida. O Senhor está sonhando que você se aproxime dEle e tome posse dessa reserva e dessa herança. Eu hoje te chamo à liberdade. Vem entender os desígnios de Deus para a tua vida. Eu digo, haja vida de Deus sobre você nessa manhã. E eu digo, haja revelação. Tudo começa com uma visão. O Senhor vai te dar uma visão do desígnio dEle para a tua vida. Eu quero chamar a esse altar quem quer ter revelação. Pastora, eu quero saber o desígnio de Deus para a minha vida. Eu quero ser o alvo de Deus para ter uma revelação. Venha a esse altar que eu vou orar por você hoje de manhã. Porque se Deus me mostrou, Ele pode mostrar para você também. Se Deus abrir o caminho para a minha vida, Ele pode abrir para você também. É muito lindo você ver Deus cumprir as promessas dEle. E no desígnio do Senhor as promessas se cumprem. No desígnio do Senhor há força para vencer batalhas. No desígnio do Senhor tem recompensas. No desígnio do Senhor tem paz. No desígnio do Senhor tem graça. No desígnio do Senhor começa a vir gente para te ajudar no teu propósito.